Olá pessoal, vamos para mais uma aula. Aqui é o professor Ed Wagner. Vamos iniciar essa aula falando um pouquinho sobre racionalização, dando continuidade no assunto da aula anterior. Lá nós racionalizamos, ou seja, fizemos o denominador da fração se tornar um número racional. Aqui nós vamos fazer o numerador. Por exemplo, vamos pegar aqui raiz quadrada de 5 sobre 2. Raiz quadrada de 5 dividido por 2. Bom, então vamos multiplicar aqui por raiz de 5, raiz quadrada de 5, dividido por raiz quadrada de 5. Vamos relembrar que isso aqui é o número 1, né? Só está escrito de uma forma diferente. E aí nós vamos ter raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 é raiz quadrada de 5 ao quadrado. E aqui nós vamos ter 3 vezes a raiz quadrada de 5, correto? Que está aqui embaixo. Raiz quadrada de 5 ao quadrado vai dar 5. E embaixo 3 raiz quadrada de 5. Aí tínhamos um numerador como um número irracional, fizemos ele se tornar um número racional, certo? Tem algumas mais, digamos assim, interessantes. E a essas também podemos estar utilizando aquela ideia anterior. Aqui seria a raiz quadrada de 7 menos raiz quadrada de 2 sobre 3. Vamos multiplicar por raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 2, correto? Sabemos que essa relação se dá acontecendo a seguinte situação. Vamos ter raiz quadrada de 7 ao quadrado menos raiz quadrada de 2 ao quadrado. Tudo isso aqui já vem da aula anterior, tá, pessoal? Só estou expressando novamente. Aí, aqui nós vamos ter 3 vezes raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 2. Agora, aqui é interessante, porque o 3 ele multiplica esses dois valores. Por isso, a necessidade do parênteses. Então, raiz quadrada de 7 ao quadrado é 7, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. E o sinal da operação de subtração permanece. 3 vezes raiz quadrada de 7, 3 raiz quadrada de 7. 3 vezes raiz quadrada de 2, 3 raiz quadrada de 2. Correto? 7 menos 2, 5. Então, nós vamos ter 5 sobre 3 raiz quadrada de 7, mais 3 raiz quadrada de 2. Então, temos aqui dois exemplos de como racionar o numerador. Como vocês já aprenderam a racionalizar, vai ficar muito mais fácil. Eu queria representar para vocês a adição e a multiplicação de números reais. E vou usar como exemplo dois valores A e B que pertencem aos números reais, tais que esses valores sejam maiores do que zero, ou seja, positivo. Bom, a adição, né, eu fiz aqui uma meia loucura aqui, mas vai facilitar a compreensão de vocês. De 0 até 1, vamos dizer que representa uma unidade de medida, 1 metro, pode ser, ou outra qualquer. Então, de 0 até B, mede B, e eu chamei de Bzão, certinho? Então, de 0 até esse ponto B, que eu coloquei Bzinho aqui, certo? Para representar um número, mede Bzão. E do 0 até esse número A, mede A, maiúsculo, certo? Que eu vou chamar de Azão. Então, se eu quero fazer a adição de A com B, basta eu pegar o comprimento A e adicionar, ou seja, aumentar o comprimento de B, ou seja, está aqui, ó. Então, nós temos aqui do 0 ao A o comprimento A. Vou pegar essa dimensão B e colocar aqui na frente. Então, A mais B vai do 0 até onde deu o último pedacinho desse segmento. Então, aqui nós temos A mais B, que vai dar toda essa dimensão de 0 até aqui. A multiplicação é interessante. Olha só, A vezes B. Bom, primeiro vamos considerar de 0 até A, certo? E vamos considerar que mede isso aqui, ó. Vamos traçar uma outra reta aqui, certo? Esse segmento de 0 a A será projetado de tal forma que toque essa outra reta. Então, de 0 a A, que é esse comprimento, nós projetamos ele. Tocou a reta bem aqui, ó. Então, aqui está o comprimento de 0 a A, que é essa mesma dimensão aqui. Vamos projetar um segmento de reta do final desse segmento A até o número 1, formando esse segmento de reta aqui. Agora, vou lá no ponto B e vou traçar uma reta, um segmento de reta que seja paralelo a esse, ou seja, tem o mesmo grau de inclinação. Então, esse segmento passa a ser paralelo a esse.
aonde esse segmento tocar nessa nova reta que eu criei, eu vou projetar ele para aquela reta anterior. Então aqui nós vamos ter A vezes B. Ou seja, a distância de 0 até aqui é a representação geometricamente de A vezes B, onde A e B são números positivos. Certo? Bom, mas como provar isso então? Vocês podem pegar um livro lá de ensino fundamental, provavelmente 6ª, 7ª série, que vai encontrar a semelhança de triângulo. Geralmente também nos livros de ensino médio do 2º ano também tem semelhança de triângulo, só que mais aprofundado um pouquinho. Bom, o triângulo, vou chamar isso aqui de O, tá? Para ficar mais fácil a compreensão. OX1, ele é semelhante, possui as mesmas propriedades que OYB. Certo? Então o triângulo OX1, seria isso aqui, é semelhante ao triângulo OYB. Bom, se eles são semelhantes, então se eu pegar OB, que é esse comprimento aqui, dividido por esse aqui, que é 1, de 0 a 1, vai medir 1. Vai dar o mesmo resultado que se eu pegar OY e dividir por OX. Isso pela semelhança de triângulo, tá aqui. Então, B sobre 1, B dividido por 1, vai dar o mesmo resultado que OY dividido por OX. Continuando, nós vamos ter, quem que seria o nosso OX? É o comprimento que vai de 0 até A, correto? Se de 0 até 1 mede 1, de 0 até Azinho mede Azinho. Então, vamos dizer que OX mede A, tá aqui. Fizemos a alteração. Tiramos OX e colocamos no seu lugar o A. Multiplicando cruzado pela semelhança de frações equivalentes, nós vamos ter B vezes A é igual OY vezes 1. Exatamente igual. Poxa, 5 vezes 1 é 5, 6 vezes 1 é 6, OY vezes 1, OY. Então, B vezes A dá a mesma coisa que OY, ou seja, OY vale B vezes A, ou A vezes B. Nós vamos ver que a multiplicação é comutativa, ou seja, B vezes A dá o mesmo resultado que A vezes B. E o que interessa para nós é que isso é o mesmo valor, e no caso o mesmo comprimento representado por OY. Então, OY, que é isso aqui, se eu projetar nessa nossa outra reta, vai bater bem aqui, ó, vai encostar aqui. Certo? Aí está demonstrado para vocês. Bacana demais isso aqui, né? Bom, só que nos números reais a multiplicação e a adição tem algumas propriedades. Uma delas é a comutativa, que eu acabei de mencionar a vocês. Ou seja, se eu pegar dois números reais, A e B, A mais B vai dar o mesmo resultado que B mais A. Está aqui, ó, 3 mais meio vai dar o mesmo resultado que meio mais 3. E a multiplicação também, 3 vezes meio vai dar o mesmo resultado que meio vezes 3. Então, se eu modificar aqui, alterar, né, a posição deles, não vai ter influência no resultado. Elas também são associativas. Quando eu falo elas, estou falando da adição e multiplicação. Ou seja, se eu pegar 3 valores e primeiro somar o B com o C, só depois somar o A, ele vai dar o mesmo resultado que se eu pegar o A com o B primeiro e depois desse resultado adicionar o C. Correto? Por exemplo, se eu pegar 3 números reais, A, B e C, se eu multiplicar B vezes C, e depois desse resultado multiplicar com A, vai dar o mesmo resultado que se eu pegar A vezes B, e o resultado disso multiplicar com C. Isso chama-se associatividade. A adição tem elemento neutro, ou seja, quando eu adiciono com ele, não aumenta nem diminui o valor. Por exemplo, qualquer valor A que pertence aos reais, se eu somar A mais 0, vai dar A. Não importa o valor de A. Se o A vale 3, 3 mais 0 é 3. Na estrutura da álgebra, a gente tem que fazer o inverso. Ou seja, A mais 0 é igual a A. E tenho que provar também que 0 mais A vai dar A. Mas aqui para nós é suficiente. E o elemento neutro da multiplicação é 1. Porque 3 vezes 1 é 3, 4 vezes 1 é 4, menos 100 vezes 1 é menos 100. A vezes 1, A para todo A que pertence aos reais. Interessante também que nós conseguimos encontrar o simétrico e o inverso. A mais menos A vai dar 0, que é o simétrico do A. Se eu tiver o número 5 mais menos 5, vai dar 0. Então, o 5 tem como simétrico o menos 5. E a multiplicação dos reais também tem o inverso. Qual que é o inverso de A?
1 sobre A. 1 dividido por A. A vezes 1 sobre A vai dar A vezes 1, A. E o A vai parar aqui embaixo no denominador. A dividido por A vai dar 1. Ou seja, quando eu pego um número e multiplico pelo seu inverso, só relembrando, vai dar 1 como resultado. Agora, 1 sobre A, pessoal, pode ser escrito, vocês já viram muita coisa sobre potência, pode ser escrito como A elevado a menos 1, correto? Então, essa multiplicação aqui, ó, A vezes 1 sobre A, pode ser escrito como A vezes A elevado a menos 1. Na multiplicação de potência de mesma base, o que a gente faz? Conserva a base, que é A, e soma os expoentes. Sobre esse A aqui tem o número 1, né? Só os inteligentes conseguem ver. Eu estou vendo ele lá, ó. Tem o número 1. 1 mais menos 1 vai dar 0. Ou seja, A elevado a 0 vai dar 1. Aí, provamos também que por esse modo nós conseguimos chegar no número 1. E distributividade. A multiplicação é distributiva em relação à adição. Ou seja, se você tiver A vezes B mais C, isso pode ser escrito como A vezes B mais A vezes C. Nós vamos utilizar bastante isso aí no cálculo. Por exemplo, 5 vezes 3 mais 4 é 5 vezes 3 mais 5 vezes 4. E encerramos aí a nossa primeira parte.